Fala, minha amiga, eu tava esperando o doutor puxar minha orelha quando começou a falar sobre a quantidade do café, eu já me escondi ali. 3, 4, 5, doutor, isso não dá nem pra começar. Isso eu já essa quantidade por dia eu já tomei nos últimos 15 minutos aqui. Vamos lá, vamos falar sobre uma outra coisa que dá muita dor de cabeça, que é a invasão indesejada de alguns visitantes na nossa casa. O Sérgio Bocalini, que é biólogo, tá aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Vamos falar exatamente sobre isso agora. O que a gente pode fazer? Que receita caseira funciona? Será que receita caseira funciona ou não? Será que só os produtos comprados no mercado funcionam? Vamos acompanhar a reportagem e depois a gente explica para você. Roda. Eles parecem inofensivos. As traças, as formigas e os cupins podem até não assustar tanto quanto uma barata ou um rato. Esses bichinhos rasteiros também não transmitem doenças graves, por isso é que não apavoram tanto. Em compensação, eles podem causar grandes prejuízos no ambiente doméstico. Quem nunca pegou uma roupa no armário e se chateou ao ver vários furinhos na peça? E quando os mesmos furinhos estão naquele livro preferido, as traças realmente não dão trégua. As formigas não medem sequer 1 centímetro de comprimento, mas causam muitos transtornos. Comem alimentos, danificam aparelhos eletrônicos e fazem ninhos por todo lugar. É inacreditável, mas elas são uma verdadeira praga. E o que falar dos cupins? Ter qualquer coisa feita de madeira dentro de casa já é motivo de preocupação. Os cupins não perdoam. É desesperador ver tudo virando pó. Para não viver um verdadeiro inferno, vamos saber agora no Estúdio do Melhor para você o que realmente funciona no combate às pragas domésticas. E é para isso que a gente está aqui hoje com o Sérgio Bocalini, que é biólogo, como eu falei, Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas. É uma praga mesmo, não podia ter outro nome, né, Sérgio? Não, seja bem-vindo. Muito bom Obrigado. ter você aqui mais uma vez. Vamos começar com a traça? Podemos. Porque vai comer os nossos livros, as nossas roupas, vira um verdadeiro inferno. O pessoal separou aqui, só para você ver, é assim, eu vou tirar a plaquinha da traça para o pessoal ver. Ó, pode abrir um pouquinho a imagem, abrir um pouco, pronto. Agora eu vou levantar para você ver. Olha o livro. Olha só a refeição da desgramenta, fala. O livro foi cupim. Ah, não foi traça? Não foi esse estrago, é de cupim. É mesmo? Cupim? É, cupim, esse foi de cupim. Então foi bom você ter falado. Traça é roupa, então? Roupa, mas temos traça de livro, só que não chega a ser Não é esse caso aqui? Não chega a ser um estrago beleza. desse. Então aqui foi cupim. Cupim. Então, ó, já tô corrigindo e tô mudando a placa, tá bom? Ó, tô tirando aqui, não era pra estar aqui. Pronto. É o cupim. Pronto, já arrumamos aqui. Daqui a pouco a gente fala de uma colônia de cupim. Então a traça é essa aqui. Essa aqui é a traça, Isso, né? essa traça. Aqui tá certo. Então tá bom. Então vamos falar da traça primeiro. Vamos começar. Você estava me explicando que a traça é uma pré-mariposa, é isso? Isso, a fase jovem da mariposa. Nós temos, basicamente, em área urbana, Zucatelli, 3 tipos de traça. Nós temos as traças de livro, tá, que não é uma mariposa, aqui. Não é essa, tá, né? De outro grupo, tá bom. Que detona e consome os livros. Nós temos a traça de roupa, que é essa que eu trouxe aqui pra gente dar uma olhadinha. Tá na minha mão, e tá temos bom. também a traça de alimentos, que ela aparece nas dispensas das residências, em várias situações que aí acabam atacando. Às vezes o pessoal abre um pacote de farinha, um pacote de macarrão, e ele tá com umas teiazinhas ali dentro. É traça. É traça. Como a gente combate este invasor na nossa casa? A traça. Bom, a traça, né, a mariposa, quando ela vai colocar os ovos, ela vai buscar sempre frestas e algumas fendas, principalmente dentro dos armários, no piso, assoalho, pisos de madeira em geral, nos rodapés, ela coloca os ovos ali. Tá. Aí ele vai se desenvolver, a gente vai ver o casulinho andando, né, com a larvinha. Depois, passado um período, ela vai se tornar o quê? Uma mariposa, e o ciclo vai começar. Uma das melhores formas para se combater traça é realizar uma boa aspiração dentro da residência. Aspiração. É isso, o velho e bom aspirador de pó resolve bem. Um aspirador potente dentro do armário, tira as roupas, cobertas, tudo, aspira as quinas do armário, aspira bem o piso, o rodapé. Isso vai dar um resultado muito legal. O que as pessoas podem fazer também é pegar essas roupas e deixar expostas no sol. Que o sol ele vai auxiliar também, caso tenha algum ovo de traça na roupa, ele vai ajudar a combater, a eliminar aquele ovo que porventura esteja numa peça de roupa. Portanto, aspiração e sol são os melhores inimigos da traça, é isso? Uma coisa que acontece muito, Zucatelli, às vezes a pessoa usa a roupa por um período curto de tempo, né? E ela guarda de novo. Inverno. Exatamente. Ou usou uma camiseta, alguma coisa, não sujou nada, ela vai e coloca de novo dentro do armário. O suor, ele atrai.
Suor. Então é o seguinte, nada de guardar roupa usada, é isso? Não, põe pra lavar. Põe pra lavar, já ajuda bastante. Muito. Olha só, são dicas tão simples. Até agora a gente não falou de nenhum produto. São coisas que você vai usar, além do seu aspirador de pó, mas não tem que colocar nenhum produto químico, nenhuma receita. A forma simples de combater a traça. Limpeza, gente. Então vamos lá. São duas formas de limpeza. Primeiro da sua roupa, lavar a roupa. Usou um pouquinho. Usei só 2 horas ali e guardei de novo. Não faz isso. Suor atrai a traça. Primeira dica. Outra, aspiração do armário, do guarda-roupa e colocar a roupa no sol. Adorei. Fabi tem pergunta. Vamos lá, nosso telespectador participando no 11 97607 4982. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Zucca. Bom dia a todos. Olha só, Sérgio, chegando muitas perguntas aqui e as pessoas, você falou, né, com relação à roupa, não pode guardar roupa, mas assim, aquelas roupas que ficam guardadas de uma temporada para outra, por exemplo, pode acumular traça lá? Por exemplo, aquela roupa de inverno que a gente usa tão pouco, ali pode ser um ninho de traça? Ela propriamente não vai ser o ninho, mas ela atrai em função do suor que a pessoa transpira tudo e vai ficar acumulado nessa roupa. Então é interessante, passou o período de inverno, mesmo que tenha utilizado pouco aquela roupa, antes de guardá-la, lavar. Guarda a roupa sempre lavada, né? Isso já vai dar um bom resultado para que apareça. Se vocês observarem, normalmente roupa nova não aparece furada de traça. Verdade. Né? São roupas que já são mais utilizadas, né? Que é em função realmente desse atrativo que acaba o suor provocando. Algum produto químico que a gente deva usar ou não? Uma coisa interessante são os lustras móveis. É? O lustra móvel, ele, né, na composição dele, por ter alguns solventes, ele provoca uma repelência também. Então, utilizar de vez em quando um lustra móvel no guarda-roupa, na parte de dentro, ele pode trazer um resultado favorável. Perfeito, maravilha. Mara daqui a pouco tem um recado para dar pra gente, mas a gente continua aqui. Da traça, vamos pro cupim, então. Até porque a gente estava falando desse livro aqui, e a gente tem traça que come livro, mas tem cupim também. No caso desse livro aqui, Edinho está mostrando, foi uma refeição dos cupins. Vamos falar dos cupins, vamos lá. Bom, a gente vai ter o cupim, vários tipos também de cupim. Nós vamos ter, principalmente em áreas urbanas, cupim subterrâneo e cupim de madeira seca. São espécies totalmente distintas e com comportamentos distintos. O cupim subterrâneo é aquele que faz aqueles caminhozinhos de terra que a gente vê subindo pela parede. Os ataques são mais avassaladores de cupim subterrâneo, né? Ele destrói. Tudo que for de madeira ou que tiver celulose na sua composição vai virar alimento para cupim. Livro, papelão, alguns tecidos também são atacados por ele. Isso aqui é uma colônia de cupins que você Essa é uma colônia de cupim de madeira seca. Né? Esse é de madeira seca. Tá, posso mostrar? Pode, mostrar assim, vou chegar aqui mais perto para não virar a sua colônia aqui. Vou poder inclinar só um pouquinho para Edinho. Aqui tá bom, Edinho? Vê? Ou melhor a câmera de cima? O que vocês preferem? Vê. Não deu para ver bem. Tá aqui. Dá só uma olhada. Isso aqui é uma colônia. Estão fazendo uma refeição na madeira aqui, né? Esse cupim também ele é fácil de ser identificado, Zucatelli. Ele costuma deixar esses resíduos aqui que nada mais são do que as fezes dele. Então, vou colocar aqui, não sei se a câmera consegue pegar. Consegue. Então, isso daqui são indícios que uma peça de madeira está com ataque de cupim de madeira seca. Então, deixou esse resíduo, provavelmente tem presença de cupim nessa peça de madeira. Isso tem algum problema para a nossa saúde? Nenhum. Não tem problema nenhum? Não. Pode ficar sossegado. Não tem problema, não é problema. A gente estava conversando há pouco também, né? Então, assim, falar de fezes, falar de cocô, a gente já vem com aquela ideia de contaminação, né? Porque a gente traz muito isso para o lado humano, fezes contaminadas, mas para esses insetos, em geral, não vai ser o caso. Não vai ter problema nenhum risco à saúde. Cupim não oferece risco à saúde, Zucatelli, nem a traça de roupa. Aqui a gente pode ter alguns riscos mais relacionados à queda de telhado. Mesmo, fora o prejuízo econômico e um telhado tem um risco de queda, né? De um acidente, de algo desse tipo. Sim. Olha, a gente vai explicar para você como você se livrar dos cupins. Ele falou que são 2 tipos diferentes, mas vamos saber se as fórmulas para a gente enfrentar os 2 cupins são as mesmas ou não. Ele vai me explicar isso daí, você vai saber como se livrar dos cupins. Tem pergunta da Fabi chegando também. Zucca, agora eu tenho uma dúvida em relação a isso, em relação aos remédios, quem tem criança em casa, quem tem animais, será que tem que ter algum cuidado especial? Muitos cuidados. Ele estava falando exatamente sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com a escolha desses medicamentos e desses inseticidas, viu, Mari? Tem muita gente que às vezes usa produtos agrícolas que você não pode usar em área urbana, e a gente vai explicar isso sim. Vamos aproveitar, já fala disso já. Isso acho que é um ponto assim que a gente tem que realmente fazer uma abordagem, porque a utilização de produto químico para controle das mais diversas pragas, muitas vezes acaba sendo a primeira opção que as pessoas têm. E na realidade, algumas outras formas a gente consegue se livrar do bicho que está incomodando. Por isso que a gente trouxe até algumas formas caseiras, até para você economizar. E aí tomar alguns cuidados, né? Esses produtos estão à disposição, né? Eles têm
eficácia, porém a gente tem que tomar cuidado na escolha, na compra, né? Então o que a população, o que a pessoa pode comprar? Aquilo que está liberado pelo Ministério da Saúde através da Anvisa para poder ser vendido. Eu tenho que ter o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para poder ser comercializado. Então verifica, vai comprar onde? Num supermercado que está lá na gôndola, que ali o produto ele foi disponibilizado. Tem muita gente que compra produto clandestino, muito produto clandestino, Zucatelli. Pela internet, o que se vende de produto clandestino na não internet, compre, né? Não compre, tome muito cuidado. E tem a questão dos produtos de uso profissional também. Tem muita gente comprando aí pela internet produtos que são destinados somente a empresas especializadas. A gente não vai saber usar, a gente não tem a proteção adequada. Exatamente, o risco de intoxicação ele passa a ser muito alto, né? Então assim, vai optar pela utilização de produto químico, é o que está à disposição no supermercado para venda livre, né? Para pessoa física. Não inventa de comprar produto em revenda agropecuária para utilizar dentro de casa, não compra produto de uso profissional pela internet, tudo isso você vai colocar a sua família em risco. Muito. Seu Às bichinho vezes, de estimação, seu filho. A consequência, o resultado é muito pior do que ter a própria praga dentro da residência. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre os produtos destinados a combater cada uma das pragas. Então, o que funciona para a formiga, o que funciona para o cupim. Mas antes tem pergunta da Fabiana. Vai, Fabi. Olha só, Zuca, a pergunta é da Érica, ela pergunta o seguinte: aquele inseto que temos no calor, sabe o que a gente chama de bichinho de luz? Quando ele perde a asa, ele seria um cupim ou uma traça? Vai lá. Ele é um cupim. É um cupim. É um cupim. Não é bichinho de luz, coisa nenhuma. Não, é um cupim. É a fase que nós chamamos a fase de reprodução dos cupins, né? Então preste atenção. O bichinho de luz nada, ele é um cupim. Se você vacilar, ele vai comer as coisas da sua casa, é ou não é? Isso. A gente costuma, né, os especialistas, né, a gente, nas brincadeiras, nós costumamos dizer que existem dois tipos de residência. As que têm cupim e as que vão ter cupim. É assim, não tem jeito. Não tem. Uma hora ou outra a gente vai se deparar com esse bicho, porque assim, se a gente observar no verão, é uma infinidade, são milhões de insetos voando, são reprodutores, né? E eles vão buscar o local adequado de acordo com a espécie. Mas aproveitando essa pergunta da Fábio, a gente está vendo, então vamos lá, tá no verão, eles estão voando ali. O que eu faço com eles? Com esses não tem o que a gente fazer. Não? Não, com esses que estão voando, a gente pode fechar a janela para ele não entrar, telar. Posso colocar um inseticida, adianta ou não adianta nada? Não, ele não vai entrar pela janela, mas ele pode entrar pelo seu telhado, pelo seu forro, fazer uma colônia lá no telhado. Não tem o que fazer. Não, ele vai fazer uma colônia no seu jardim, e aí ele vai vir por baixo, se for cupim subterrâneo, ele vai vir por baixo da terra, vai acessar as fundações de uma residência e vai subir pelas paredes e chegar nos armários. Fabi, pergunta de cupim, né? Vai lá. Pergunta de cupim, Zuca. Ele já ouviu falar que cupim ataca concreto? É a pergunta do José Roberto de Campinas. Eu já ouvi. Lenda urbana. É mentira? É mentira. Cupim não ataca concreto. Como é que ele chama, esse meu amigo aí José de Campinas? Roberto. Zé Roberto, eu também achava esse negócio, eu já tinha ouvido essa história. José Roberto, mais uma lenda urbana. Bobagem. O cupim come madeira. Madeira. O que tiver celulose vai ser alimento para cupim. O concreto, o que acontece? A gente observa que algumas paredes, elas têm trinca, né? Dependendo da composição de argamassa, se foi muito mais areia do que cimento, ele consegue desgastar, né, para passar. Mas ele não vai se alimentar daquilo. Nenhuma casa vai cair porque tem infestação de cupim. Tá. O que pode é um telhado. Se ele pegou um madeiramento de telhado, se é uma casa antiga que o forro é de estuque, que os quadros de estuque são de madeiras, isso pode cair. Agora, pegar coluna... Isso não. Só aproveitando nesse assunto do José Roberto, que é um momento muito importante, Zucatelli, a gente se depara, infelizmente, com algumas pessoas que se dizem profissionais oferecendo serviços de cupim e aterrorizando as pessoas, né? Tentando vender o trabalho, é o que nós chamamos do golpe do litro ou golpe do cupim. Isso acontece demais. É importante você falar sobre isso. Vamos lá, fala. Então, a pessoa está com um problema, ou às vezes nem é cupim, é uma outra praga, eles forjam uma situação, eles entram com cupim, né, como eu trouxe aqui alguns. Solta cupim ali. Solta cupim na casa para dizer que está infestado. E eles começam a oferecer o trabalho. Então começa com, ele fala, eu vou utilizar 1 litro de produto aqui para resolver o seu problema. E ele dá um valor X. No final ele diz que usou 30, 40 litros, né? E a conta ela fica astronômica. Já peguei casos, o Catelli, que eu fiz laudos, inclusive judiciais, de contas que beiraram 25, 40 mil reais. Né? Talvez nem tivesse problema, não, né? Na maioria não tem nem cupim. Então, muito cuidado com empresas que oferecem serviço onde o preço é cobrado através de litragem. Ele ofereceu o preço que ele está cobrando por litro, o preço tem que ser fechado. Ele sabe quanto ele vai gastar do início ao término do trabalho. Não aceitem variação de preço, para não serem enganados. Essa dica é excelente. Então, tome muito cuidado na hora de contratar uma empresa. Em alguns casos, você vai precisar de uma empresa assim. A gente vai mostrar algumas formas caseiras, mas dependendo do tamanho do estrago,
você não vai conseguir combater, você vai precisar da ajuda de profissionais. Mas cuidado com isso, então tem que ser preço fechado. Olha, vai custar tanto, é isso. Você topou, topou. Não topou, não topou. Ah, não, depende de quantos litros eu vou usar. Eu já ouvi muito isso também em empresa que faz desentupir encanamento. Tem muitos negócios aí, eu já caí nesse golpe aí, nem me fala. Vamos lá, pergunta, Fabi. Olha só, Zucca, milhares de perguntas chegando e uma dúvida que a maioria da população tem é com relação à naftalina, aquele cheiro forte. Ela resolve realmente para o cupim e para a traça? Nossa, que dica boa, vai lá. Para cupim não. Para cupim não? Não vai resolver, né? O cupim vai ter que tratar realmente através de uma forma mais especializada. Para traça ela funciona, ela traz um resultado mediano, vamos colocar dessa forma. Porém as pessoas utilizam de forma errada. Como faz? A naftalina, ela está na situação sólida, né? Um material sólido. Ela libera gás. Vai do sólido para o gasoso. Pro gasoso. Isso. Você colocar numa gaveta, se você não veda essa gaveta para não escapar o gás, não vai resolver nada. Só vai ficar a roupa com aquele cheiro desagradável. Então, assim, se alguém optar pelo uso da naftalina para controlar a traça, tem que colocar uma fita adesiva, uma fita crepe, alguma coisa, vedando a entrada de ar desse armário, dessa gaveta. Senão a gente não vai conseguir. Não vai adiantar nada. Então vamos lá. Então vamos pro cupim agora. O que funciona? Você trouxe aqui, eu vi removedor, lustramóvel, água com bicarbonato de sódio, água com querosene. O que funciona para o cupim, meu amigo? Para cupim, né, essas coisas mais caseiras, elas não vão trazer um resultado adequado, né? Porque o cupim ele é um inseto social, ele é um inseto que a gente não enxerga. Nós não visualizamos a colônia em atividade somente quando a peça está atacada. Nós costumamos dizer que é uma praga silenciosa, né? Que ela vem por trás da estrutura, né? Então, utilizar água com querosene, ele pode até provocar uma repelência naquela superfície e impedir que um ou outro entre. Mas se essa colônia ela pode vir por trás, outro lado. Não vai. Então, para cupim, gente... O que funciona, então? Contratar uma empresa. Pra cupim, não tem jeito. Não tem jeito. Cupim não tem jeito. Não tem fórmula caseira para cupim? Não, caseira não tem. O que ele pode, numa infestação pequena, se for cupim de madeira seca, uma peça que ele consegue identificar as perfurações, em supermercado ele encontra, de novo, de venda livre para pessoa física. Daqui a pouco vamos falar das formigas, hein, gente? Estamos falando dos cupins. Alguns produtos que vêm até com aquele caninho para você fazer injeção na madeira. Isso funciona? Para algumas pequenas infestações funciona, mas no geral ele vai ter que contar com uma boa empresa especializada. O velho e bom lustramóvel, se a gente passar bastante, não é uma proteção ou não adianta? Para cupim não, ele funciona para traça e para broca de madeira. Né? Broca de madeira em superfícies que tem acabamento, ela não consegue penetrar. Então, se você dá um bom acabamento na madeira, uma madeira envernizada, uma madeira que você passa lustramóvel com uma certa frequência, você vai diminuir muito a chance de ter ataque de broca. Né? Mas o cupim não. Não tem jeito. Não tem jeito. Cupim não tem jeito. Tá bom. Então vamos falar das formigas? Tem mais pergunta de cupim, Fabi? Tem pergunta de cupim, Não, então peraí. Então não vou pra formiga ainda não. Vamos terminar o cupim. Vai lá, me fala, amor. Olha só. A pergunta é da Jarcilene. Ela pergunta o seguinte: ela já perdeu 2 camas, já encontrou cupim no armário dela e ela tá com medo que já tenha passado para o piso de madeira. Se o Sérgio acredita que o piso de madeira dela também já esteja comprometido. Perdeu 2 camas? Muito provável, né? Dependendo da espécie de cupim que está atacando os móveis da residência dela, se for cupim subterrâneo, né, é muito provável que esse piso de madeira também fique comprometido pelo ataque do cupim. Tá na hora de chamar uma empresa para cuidar disso? Tá na hora de chamar. Uma coisa importante, Zucatelli... É muito caro? Não, às vezes as pessoas acham que o serviço é muito caro, mas não são valores absurdos que não possam ser praticados, né? Não possam contar com o auxílio de uma empresa especializada. Negocia, faz mais de um orçamento. Uma coisa importante, quanto antes a pessoa detectar a infestação, mais barato vai ficar. Por exemplo, ela que já sabe que tá preocupada, já está preocupada, 2 camas, tem que fazer. Tem que fazer, não vai ter jeito. E assim, inspecionar os móveis periodicamente, os espaços da casa, né, batendo, para ver se escuta aquele barulho de oco, tudo isso vai dar um adiantamento. Você vai saber antes se você está ou não com o processo de infestação. A mesma coisa para traça. Quanto mais você limpar os armários, inspecionar periodicamente, você vai ter uma infestação pequena ou você nem vai ter essa infestação, né? No caso de cupim, você detecta muito antes e você evita de perder o móvel, faz o tratamento adequado e resolve o problema. Eu vi que você trouxe vários produtos aqui, além do lustramóveis que você já falou que funciona para traça e também para broca de madeira, você trouxe aqui removedor, água com bicarbonato de sódio, água com querosene, água com vinagre branco, açúcar com casca de limão, acho que isso aqui é para fazer caipirinha, mas mais tarde só, agora não dá. Cravo e canela, água com detergente. Essas coisas funcionam para quê? Bom, vamos lá. Lustramóvel, como a gente falou, para traça ele traz
resultados interessantes, Ok, né? O lustramóvel. perfeito, tá aqui. Para broca também, uma peça com acabamento, você passar o lustramóvel periodicamente vai funcionar. Tá bom. Para cupim, essas receitas elas não vão funcionam. trazer, não vão funcionar. Para formiga, eles já começam a ter um resultado interessante. Então, atenção, você que está com invasão de formigas na sua casa. Dizem que formiga, quando começa a aparecer formiga, que você vai mudar de casa. Mas às vezes você não quer mudar. Então, você não quer mudar, você tem que se livrar das formigas. A gente vai te ensinar como. O que funciona. Bom, para formiga, água com querosene traz um resultado bem bacana, tá? Como usa isso? Você tem que fazer a diluição de 1 para 1. Então, uma parte de detergente para uma parte de água. Tá. Com o auxílio de uma seringuinha, né? Você vai verificar por onde as formigas estão saindo. Se é na Aquele cozinha, buraquinho, em geral, aquele buraquinho no rejunte, não é não? Exatamente. É ali que elas estão saindo, você vai injetar, né, o água com detergente e vai Fechar. Você passa ou um cimento branco ou um silicone e você fecha aquilo lá. Colinha de silicone ali já era. Essa água com detergente, ela traz um resultado para pequenas infestações. Então, por isso que eu falo, a limpeza, a organização, quanto antes você detecta um processo de infestação, mais as chances de você ter o resultado adequado. Legal, na tua cozinha, você viu lá perto da pia, tem um buraquinho. Mari, tem pergunta? Vai falando aqui, meu amor. Tem um buraquinho lá perto da pia, aquele buraquinho no rejunto, sabe, entre o azulejo. Aí você vê que sempre as formiguinhas estão no rolê, estão saindo, estão fazendo aquele caminho ali. Então você vai lá, mistura, meio a meio, água com detergente, pega uma seringa, coloca ele no buraquinho e fecha. Por que isso faz mal para a formiga? Por isso que a gente ajuda a se livrar dela. A formiga, ela tem também tem um sistema de proteção, né? Então ela tem a parte externa, né, do corpo dela, ele tem algumas substâncias que criam uma proteção. Corrói isso. E o detergente elimina essa proteção. Tá bom. O vinagre também, água com vinagre também dá um resultado interessante, 1 para 1. E usa do mesmo jeito com a seringa no buraquinho? Injeta, vai dar um resultado interessante. Tá. Água com bicarbonato de sódio também. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Água com querosene. Água com querosene. Isso você vai criar o que a gente pode chamar, no caso específico para formiga, né, o processo de fragmentação de colônia. Assim como isso, removedor, dependendo de onde você aplicar, e até mesmo os inseticidas, né, se o problema for formiga, os aerossóis, os spray, fazem com que você vai eliminar as formigas que estão do lado de fora, que estão aparecendo, circulando na sua cozinha, na sua sala, você realmente elimina a presença delas. Só que isso não representa 20, 30% do número total de indivíduos de uma colônia. O restante, os 80, 70%, estão dentro da parede, estão escondidos em outras áreas. Então eu vou organizar uma coisa aqui, vamos lá, porque a gente trouxe várias fórmulas caseiras aqui, eu vou separar para cá, e esses daqui, então você está me dizendo que não funcionam para formiga. Então, removedor não é uma boa. Não é uma boa. Ele vai espalhar simplesmente as formigas e vai criar um problema. Vamos lá. Querosene. Água com querosene não é legal também. Não é legal também. Não é legal também. Tô tirando também aqui o que não funciona, tá, gente? Então, vamos tirar o que não funciona e vamos deixar pra lá o que funciona pra você não esquecer. Qual que é a outra que você falou pra mim? Calma, não chega na caipirinha ainda não. Você me falou de uma outra aqui. Qual que era? Não, era esses dois aqui. Então pode falar do açúcar. Isso aqui, bom, eu já imagino que isso aqui não funciona. Não funciona. Isso aqui atrai a formiga, exatamente, vai atrair. O pessoal acredita que o limão ele vai provocar uma certa repelência. Então, assim, num açucareiro, você colocar a casca do limão, né, ele vai liberar algumas substâncias, mas não vai resolver. Então, usa para caipirinha. Usa para caipirinha. Faz uma limonada. Então, seguinte, essas daqui não funcionam. Eu coloquei para cá as que não funcionam, tá bom? Então essas três esquece. É folclore, mito. Então, removedor, água com querosene, açúcar com casca de limão. Ou melhor, a casca de limão no açúcar. Eu vou te deixar uma pergunta aqui, que eu vi o cravo com a canela aqui. Eu quero saber o que a gente faz com isso, além de colocar no café. Eu tô de dieta, tô usando muito a canela no café, tá me ajudando muito. Mas antes tu tem uma dica. Tem, falam que detergente funciona. Funciona, esse funciona. Detergente funciona. Tá certo isso. Essa ideia de aplicar funciona bastante, né? Tem que ir atrás das formigas, né? É um trabalho realmente bem minucioso. Tem que observar onde elas estão passando para colocar naquele ponto onde ela realmente tem o trânsito. E de preferência, de onde elas estão saindo. Então a gente observa. É muito comum em azulejo que o rejunte caiu, elas utilizarem esse espaço para sair. Quem tem criança em casa, aproveita se elas estão de férias, tá? Aproveita a criança e fala, vamos atrás das formigas. Caça as formigas. Caça as formigas. Olha, eu tinha esquecido de um, Edu, que ele tinha falado, não tinha colocado aqui na lista dos que não funcionam para formiga, que é o inseticida aerosol. Você falou que também não é legal porque vai espalhar a colônia. Vai espalhar a colônia, vai fragmentar essa colônia. Não vai adiantar. Onde você tem um formigueiro, Zucatelli, com a aplicação de um aerossol, você
pode correr o risco de ter 4, 5 novos formigueiros. Então, meu amigo, não é essa a forma. Então, ó, removedor esquece, água com querosene esquece, colocar casca de limão no açúcar também esquece e o inseticida spray aerosol também não. Estamos falando das formigas. E o que funciona? Água com bicarbonato de sódio, água com vinagre branco, água com detergente, é legal. E eu vou chegar aqui no cravo e na canela que eu quero saber desse negócio. Mas antes, esse daqui, eu vou te dizer, eu vou responder, depois você fala se eu estiver errado. Eu já usei. E funcionou muito. Então, eu usei desse jeito mesmo que você falou, como uma seringa. Tá, a formiguinha saindo ali, colocava no negócio e tal, e fechava. E deu certo. Os géis que a gente tem à disposição no mercado, eles têm realmente uma funcionalidade bem grande para controlar a formiga, né? A gente considera uma das melhores formas, né, de fazer o controle. Doméstica, né? Das domésticas, né? Porém, a gente precisa observar que assim, existe todo um comportamento, né? Nós temos muitas espécies de formigas urbanas. E dependendo do gel, ele não é atrativo para todas as espécies, né? Então, identificar que formiga, que às vezes é interessante, ajuda para você poder fazer a correta utilização. Você pode testar mais de um produto nesse caso. Você pode ficar testando os produtos. Pra você ter uma ideia, nós temos algo em torno de umas 35 a 45 espécies em áreas urbanas, de formiga doméstica. E assim, pro leigo, formiga, eu adoro quando me liga. Fala, eu tô com um problema de formiga, né? Tem um monte de tipo de formiga. Aí eu falo, vou te dizer como é que é. Pretinha, pequenininha que dá no açúcar. Umas 10 espécies. Tem umas 10. Tá ligando a televisão agora, estamos falando de pragas urbanas. Como você se livra dos cupins? Como você se livra das traças? Como você se livra das formigas? Estamos falando das formigas aqui. Você está participando, mandando suas perguntas para o 976074982, o nosso WhatsApp. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre cravo e canela e sobre gengibre. Acabaram de falar no meu ponto aqui do gengibre, se é um bom aliado para combater a formiga ou não. Mas peraí, Fabi tem mais pergunta. Fala, Fabi. Olha só, Zuca, a história agora vem de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. A Vanessa conta uma história, olha só. O jardim dela tá cheio de montanhas de formiga. O cachorrinho dela colocou o rosto lá, saiu com o focinho até inchado. O que ela faz para combater essas formigas que dão nos jardins? E tem muita pergunta realmente falando dessas formigas. Quem tem planta em casa, atrai ou não atrai formiga, Sérgio? Bom, primeiro assim, provavelmente esse exemplo que foi dado se trata de formiga lava-pé, né? Aquela que tem uma picada doída, que dá uma coceira danada. Essa é uma formiga muito fácil de ser controlada aqui no Brasil. Como né? faz? Você colocar água quente, jogar água fervendo nesse formigueiro, você vai resolver. Você pode fazer a aplicação de inseticida de venda livre nesse formigueiro. Dependendo da situação, até a água sanitária ela pode trazer um resultado interessante. Tá. Porém, se a gente não consegue eliminar todas as formigas, vai acontecer mais ou menos o que acontece com o aerossol. Você pode fragmentar essa colônia e ter novos formigueiros aparecendo. Tem que eliminar tudo. Você tem que eliminar tudo. Cravo e canela, funciona? Muito pontual. Então vai ser no local aonde você colocar, né? Então você tem aqui o recipiente com o cravo e com a canela. Nesse ponto elas vão circular em volta e não vão entrar aqui no prato. Então você quer proteger um alimento, alguma coisa que está à disposição ali numa mesa, está com uma infestação alta de formiga, você pode até utilizar naquele momento que ali no alimento, naquela travessa, naquele prato, elas não vão subir. Mas não vai resolver. Mas não vai eliminar? Não vai eliminar, Zucatelli. Tá bom. E o pessoal me perguntou do gengibre aqui agora no meu ponto. Gengibre funciona? Também não. Também não traz bom no restaurante japonês é ótimo, sensacional, né? Eu adoro. Vale lembrar, pessoal, que assim, em se tratando de altas infestações, né? Você está com uma infestação muito alta, não tem jeito, vai ter que contar um profissional. Vai ter que contar com a ajuda de um profissional, senão não vai resolver o problema. Presta bastante atenção. Usando esse gel, eu quero falar sobre um negócio que a Mariana levantou uma bola aqui, é sempre uma preocupação minha. Às vezes que eu usei isso, Mari, que a gente tem que colocar, você lê a instrução, no caminho onde ela faz, você vai colocar, sem ela perceber que você está aplicando, né? Formiga é esperta pra caramba, né? Bichinho esperto, né? E aí você coloca e esquece, deixa lá, porque elas vão lá, vão comer o gelzinho, eles vão levar esse veneninho lá pra colônia e tal e tal. Tem que tomar cuidado com criança e com animal, porque animal sai lambendo esse negócio do chão, não é isso? Sim. É seguro, tá? Mas não deixa de ser um produto químico e pode oferecer um risco à saúde. Então, cuidado na aplicação. Um animal pode lamber, pode se intoxicar. Uma criança pode ter acesso a essa seringa, né? Utilizando de forma inadequada, numa brincadeira, acabar ingerindo o produto que está aí, pode entrar num processo de intoxicação. Então, falou de produto químico, de inseticida, a guarda tem que ser muito bem feita. Nada de guardar produto embaixo da pia. Não, né? Criança tem acesso. Tem acesso, não pode. Tem muita pergunta. A Mari tem uma pergunta sobre cupim. Daqui a pouco eu vou voltar para a história do cupim aqui, que tá bombando de pergunta, mas tem mais uma que chegou da Fabi. Uma não, um monte, né, Fabi? Vai. Um monte, olha só. Mas o xará do Sérgio pergunta o seguinte, ele Vai. tem uma fórmula. Fumo, água quente e detergente.
resolve para a formiga? Abrir um cigarro, é isso? Colocar ali Isso, o fumo? Para formiga, não. O fumo, mas aí no caso o fumo de corda, né? Não o do cigarro, não, mas o fumo de corda que vende em feiras, vários locais, ele tem uma ação inseticida, né? Que é a nicotina. Nós temos até alguns inseticidas, são os nicotinoides, né? Eles são à base de nicotina. E tem gente que continua fumando, né? E tem ação inseticida. Ele funciona muito bem, essa mistura que o meu xará aí falou, para controle de pulgão em algumas plantas. Para pulgão em planta. Mas para formiga não. Formiga não vai. Cupim e traça também não. Também não. Mari, pergunta. Posso voltar então à história do cupim? Claro que pode, porque é muito comum, obrigada. A gente vê, às vezes, nas lojas de móveis, algum móvel ser valorizado em função do preço. Esse é mais caro porque esse aqui não dá cupim. Ui, que legal. Né? Então você paga mais achando que não vai dar cupim. O cupim escolhe a madeira ou realmente tem algumas que ele... Não, tem algumas que ele não consegue atacar. Por exemplo? Tem madeiras que têm resistência natural. Jatobá é a prova de cupim? É a prova de cupim. Você tem maçaranduba, braúna, pau-ferro. Eles não gostam? Eles não, porque a madeira ela oferece ou substâncias, né, ligninas ali que provocam a repelência do cupim, ou a dureza da madeira, ela não consegue. Peroba, né, peroba verdadeira mesmo, né, que hoje tem um pessoal que vende muita peroba que não é peroba, né, mas se for uma peroba rosa, não vai ser atacada pro cupim. Mas Mari, vale lembrar... Se usar óleo de peroba no móvel ajuda? Boa. Não, aí é a madeira mesmo, não vai adiantar. Tá. Mas tem uma coisa importante, Mari, que assim, se a gente pegar um tronco de madeira e cortar, a gente vai ver que existe uma composição, né? Uma arquitetura. Tem um desenho você ali, tem um né? desenho. Então você tem a parte de fora, que é a casca, aí você entra um pouquinho, você vai ter uma parte mais branca, que nós chamamos de brancal ou alburno, e aí você vai entrando, você vai ter o cerne, tá? Até chegar na medula da madeira. Das madeiras resistentes, a parte que não é atacada pelos cupins é a parte interna, a parte do cerne. A parte de fora, alburno e casca, qualquer madeira é suscetível ao ataque de cupim. Aí não tem resistência natural. É só o cerne de algumas madeiras que são resistentes. Que bichinho desgraçado, né? Eu diria que, assim, do ponto de vista de preservação de espécies, de perpetuação da espécie, eles são sensacionais, né? Formiga, cupim, insetos sociais, né? Em geral, né? É uma organização fantástica. É como eles vivem, como a gente briga com eles. Então vamos dar uma passada geral antes da gente vir com mais perguntas, porque tem muita gente querendo saber. Vamos lembrar. Então vamos lá. Traça. Para você combater a traça. Principal higiene, viu, gente? Está claríssimo nas dicas do Sérgio aqui para mim. Então, primeiro, aspiração do seu guarda-roupas. Passar aspirador mesmo é uma coisa super prática que funciona. Colocar as roupas no sol. E aquele negócio, peraí, eu usei só um pouquinho, né? Fui ali no cinema, só a camiseta, vou guardar, não sujou. Não. O suor, um pouquinho de suor é um atrativo para a traça. Essa camisa que você gosta tanto, que você quis não lavar tanto para não desbotar, a traça vai comer, meu amigo. Então não vai adiantar absolutamente nada, melhor lavar. Tá certo? Perfeito. São as dicas para a traça. Lustramóvel. Lustramóveis também. Dá um resultado interessante. Também funciona. Então vamos lá. Dicas para a traça. Cupim. Cupim é difícil, né? Não tem. Cupim, se ele chegar, tem que contratar uma empresa. Tenta detectar o quanto antes o início da infestação e chama uma boa empresa especializada. Tá, e aí vamos reforçar aquela dica que ele falou. Tome muito cuidado com quem oferece serviço cobrado a partir da quantidade de material utilizado. Tome muito cuidado com isso. Olha, se você usar só 1 litro, vai custar só tanto. Mas aí chega depois do final, mas você usou 39 litros. Ah, meu amigo, vende a casa, né? Para pagar a empresa que tentou combater mais os ou cupins. menos isso, mais ou menos isso. Então, não, preço fechado e faz orçamento, negocia. Meu irmão, época da pechincha. Sim. Então, minha amiga querida, você que às vezes fica com vergonha de pechinchar, faz que nem eu, que nem a Fabiana Teixeira, pechincha mesmo. Mas pechincha mesmo, tem que pechinchar. Você fala, olha, mais um descontinho. Não, peraí, a outra empresa está me oferecendo por tanto. Tem que negociar. E preço fechado. Pelo menos umas 4 empresas fazem orçamento. Pelo menos 4 empresas. Pega a referência, tem as associações que estão aí para auxiliar. Assim, se cerca. Porque assim, a gente vivencia tanto isso, Zucatelli, que dá dó das pessoas que são lesadas. E caem nos golpes. Dá dó. Vamos evitar isso. Daqui a pouco eu vou dar uma repassada nas formigas, mas tá chegando aqui muita pergunta. Fala, Fabi. Olha só, a Cláudia do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, Sérgio, é verdade que a formiga é predadora do cupim? Existe essa relação entre esses animais? Sim, pergunta boa! Ela é bióloga? Vai lá. Sim, as formigas são predadoras de cupins. Então, mesmo? Espaço onde tem formiga circulando, dificilmente você vai ver a presença de cupim. Então pode deixar a formiga um tempo? Aí você pode deixar durante o tempo. Um pouco. Então, eu vou esperar mais um pouco para pôr. Você tá com mulher de cupim? Eu não vou repassar ainda as dicas da formiga, tá? Deixa a formiga dar um rolê lá mais um pouquinho. Então, sim, é verdade. Outra pergunta, vai, Fabi.
Olha só, outra pergunta. O que aconteceu na casa da Edneia? As formigas começaram na cozinha, invadiram a sala, agora elas estão no quarto e no banheiro. Quer dizer, houve uma invasão de formigas na casa. O que ela faz? Olha, tem solução? Tem solução, mas no caso dela, eu acho que fica muito claro esse processo que a gente falou do uso inadequado de inseticidas, Olha Catelli. só, Né? Ela estava com problema na cozinha, provavelmente ela deve ter utilizado um inseticida aerossol, alguma coisa, ela matou as formigas que estavam de fora, só que criou esse processo de fragmentação da colônia. Então, aquela colônia se fragmentou, as operárias pegaram rainhas, várias, porque assim, a formiga urbana, dependendo da espécie, não é uma única rainha, ela tem dezenas de rainhas. E aí cada grupo de operária pega algumas rainhas, pegam larvas e mudam e formam outros formigueiros. Então ela começa a ter problema na sala, no quarto, no banheiro, na despensa. Então isso é claro, é nítido, que é um manejo equivocado de formiga, controle de formiga com uso de inseticida. Então ela precisa realmente prestar atenção, né, e fazer uma aplicação correta ou contratar aí um profissional, uma empresa. Tem uma pergunta muito boa do Rogério Barolo, ele fez aqui no meu ponto, e é verdade isso. Aí a pessoa está assistindo a gente e está falando, peraí, mas na minha casa não tem nada disso. Não tem nem traça, não tem cupim e não tem formiga. O que a gente faz para evitar? Isso é bom, não é? Sim, é É sensacional. o melhor, né? Traça e formiga a gente consegue ter algumas ações que a gente evita. Vamos cair de novo naquele ponto. Limpeza e organização do ambiente. Tá. Quanto mais limpo e organizado o ambiente estiver, menor vão ser as chances de você ter um processo de infestação com essas pragas. Numa residência, se a pessoa tem o hábito de se alimentar nos locais adequados, não fazer lanche na sala, não comer no quarto, você não vai deixar alimento à disposição nesses espaços. Tá. Terminou a refeição, se já tem o cuidado de separar aquele material que sobrou, lavar a louça, higienizar tudo, você vai ter uma... Não deixar em cima da pia resto Exatamente. de comida. O lixo que fica aberto, né? Você tem que descartar isso de uma maneira muito rápida. Essas ações de limpeza, organização e higiene é o que a gente coloca como sendo a maior forma preventiva para evitar traça e formiga. No caso do cupim, não tem jeito, né? Dependendo da espécie, a colônia está do outro lado da rua, na raiz de uma Não tem o que árvore, fazer. e ela vai atravessar por baixo e vai atacar O a importante é residência. você identificar logo, e aí ele deu as dicas para você identificar. Por exemplo, isso aqui, viu aquele pozinho perto dos móveis, não é isso? Isso. Isso aqui é cocô de cupim, meu amigo. Mostra aqui. Então, assim, é que o cara já está comendo tudo ali e está deixando isso aqui para você. Significa que os sujeitos já estão morando na sua casa. Você já tem um sinal. E não é toda essa quantidade, não. Às vezes é um pouquinho só. Você tem que prestar atenção. Isso não é pó de madeira, não. É cocô de cupim mesmo. Agora vamos dar uma repassada nas formigas, antes da Fabi fazer mais umas perguntas de lá. Vamos lá. O que funciona contra as formigas? Água com detergente, como a gente já falou. 1 para 1, mistura de 1 para 1, tá? O água com vinagre, ela pode injetar, mas também limpar superfícies, né, com água com vinagre, também ela traz ela provoca uma certa repelência e afasta daquele espaço as formigas. Tá bom. Água com bicarbonato também, ela tem um resultado interessante. E o cravo e canela, como eu coloquei, em volta do alimento que você quer proteger. Que você quer proteger. Mas ele não vai ter um efeito inseticida, não vai matar a colônia, não vai fazer nada disso. Não vai matar, não vai eliminar, exatamente. Tá, e esse tipo de... E o gel de gel também funciona muito bem. O gel, Zucatelli, ele tem uma ação muito legal que faz com que ele não pode matar a formiga na hora, então ela pega esse gel, ela vai levar para dentro do formigueiro, vai fornecer para todas as formigas, né, inclusive para a rainha ou para as rainhas, né? E aí o gel vai ter esse efeito mais lento, mas ele vai eliminar. Se nós não eliminamos a rainha ou as rainhas, nós não acabamos com esse formigueiro, tem que acabar. E uma coisa interessante, Zucatelli, é que formiga urbana não se alimenta de nada sólido. A gente fala, pô, Sérgio, mas ela leva pedaço de bolo, já vi levar pedaço de salsicha. Casca de pão. Casca de pão. Não, ela não. O que ela faz? Ela fornece esse alimento para as larvas que estão lá, a larva digere esse alimento, regurgita, agora está na forma líquida e ela vai Ela está distribuir. transportando isso para fazer um processo dentro do formigueiro. E aí no caso do gel, como ele já tem essa composição mais liquefeita, é mais ela fácil já dela distribui, levar. exatamente, ela já distribui para todos. Esse é o Sérgio Boccalini, biólogo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, e ele veio participar aqui do programa, tá o site ali, coloca pra gente, é aprag.org.br, tá certo? Isso, perfeito. aprag.org.br, um abraço ao pessoal da Aprag. E Sérgio, muito obrigado pelas suas dicas, sempre um Zucatelli, prazer. Serviço, meu. isso é muito bom, a gente adora fazer isso. Precisando, a associação está à disposição, eu fico à minha disposição aí de vocês. Obrigado, só posso te agradecer.